A graça e a paz de Jesus, irmãos. Lemos em Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A pesca maravilhosa. Irmãos, neste evangelho encontramos registro da pesca maravilhosa em que Jesus encontrou os seus discípulos, futuros pescadores de homens, na praia depois de uma longa pescaria, um trabalho árduo, porém nada conseguiram apanhar. Jesus estava começando seu ministério. De longe ele avista 2 barcos parados, sem peixes e sem pessoas por perto. Os donos dos barcos lavavam as redes e Jesus se aproxima deles. Onde Jesus estava, se formava logo uma grande multidão. Logo apareciam pessoas e eram atraídas pela sua forma de agir. Juntava multidões por onde ele passava. Pediam para que não os deixassem. A presença das pessoas era marcante. Ele mesmo disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia e também onde chegava. E aconteceu que Jesus, com a multidão, caminhavam na direção do lago de Genezaré, o mar da Galileia, que é o mesmo lugar. Ao continuar a caminhada, crescia o número de pessoas, mas não existia um lugar determinado para Jesus pregar sua palavra, e as pessoas estavam ali esperando ouvir do que ele tinha a dizer. Pois onde ele ia, algo acontecia. Jesus, avistando cujos pescadores estavam lavando as redes. Eram empresários, viviam da pesca para manterem suas famílias e negociarem o restante dos peixes, para cumprirem outras obrigações ou responsabilidades. Mas mesmo eles trabalhando a noite inteira, não pegaram nenhum peixe naquele momento. Lavavam as redes para voltarem para suas casas. Mas Jesus aparece naquele lugar e faz a diferença. E assim mesmo, irmãos, que
aconteceu ou acontece conosco quando estamos passando por uma determinada situação que perdemos o controle e não sabemos mais o que fazer. Nesse momento, Jesus chega, nos ajuda e faz acontecer. Jesus, estando em um dos barcos, que era de Pedro, pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. E os pescadores que estavam, pois toda a noite haviam trabalhado e nenhum peixe tinham apanhado. Conheciam bem a região onde havia os melhores peixes, mas só que nesta noite de insucesso e prejuízo foi para eles. Como muitos dos milagres de Jesus visava demonstrar o seu poder e ilustrar uma realidade mais profunda. Se faço e não credes, disse Jesus, credes nas obras? João 10:38. Quando Jesus disse a esses pescadores que no futuro pescariam homens, 5:10, estava mostrando que a sua pesca miraculosa simbolizava o seu futuro ministério de evangelização. Pedro obedece à voz do mestre e volta o barco para o mar alto, na direção que o Senhor orientou, e fazendo apanharam grande quantidade de peixes. Então chamaram os companheiros dos outros barcos para ajudá-los, pois os seres humanos sempre precisam trabalhar juntos em equipe e assim um ajuda ao outro. Os pescadores se uniram e o trabalho foi proveitoso, porque Jesus chegou. Assim deve ser nós, como igreja do Senhor, em equipe, unidos no mesmo propósito, para que o nosso trabalho possa fluir e ser proveitoso e Deus chegar com a provisão necessária. Simão Pedro, reconhecendo sua fragilidade, mesmo sendo um homem de temperamento forte, mas prostrou-se aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Mas Jesus trabalha com a incapacidade humana, que nada pode fazer, pois à vista da pesca, o espanto tomou conta de Pedro e de seus companheiros, que com eles estavam por tão grande pesca. Agora voltaram do mar, animados e dispostos por tudo que lhes tinha acontecido. Pois na minha e na tua vida, irmãos, acontece que vamos desenvolver algo, mas nem sempre dá certo e ficamos entristecidos, mas quando Jesus chega faz a diferença, com sua presença gloriosa e nos ajuda. Os pescadores Pedro, Tiago e João eram companheiros de profissão. Jesus os chamou e disse, não temas, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mais tarde, Jesus, que tinha os chamado, ensinou, capacitou e enviou. E assim foi com eles e com outros. Eram pessoas simples, não eram letrados, eram tímidos, mas foram e evangelizaram a muitos. Meus irmãos, e nós, como cristãos, como igreja do Senhor, em tempo de isolamento social, que tipo de rede temos lançado para atrair alguns que ainda não tiveram a experiência de conversão com Cristo? Que Deus nos abençoe. Eu sou a missionária Elita, sirvo ao Senhor na congregação de Pajuçara, da 2ª IPI de Natal, RN. Amém.